Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Um ótimo ano novo para todo mundo, espero que seja maravilhoso para todos, muita saúde, paz, tudo, né? E agora com a gente, né, também, espero que esse ano vocês fiquem com a gente durante todo esse ano, com os nossos cursos que nós vamos fazer, né? Eu e Maria dos Anjos, que, opa, ela tá roxa. Um problema hormonal aqui. É um problema hormonal com a câmera tá roxa. Mas quer dizer, não a câmera, a Maria dos Anjos inteira tá roxa, né? Dos anjos. Boa tarde, boa noite, gente. Mesmo assim, né? Mas bora lá. Obrigada por todos estarem aqui conosco mais uma vez, né? Um curso muito bacana, um curso esperado. Hoje a gente tem duas colegas muito bacanas que a Adriana vai apresentar também, cheio de informações. Estou realmente com problema na câmera, vai voltar e vai sumir, mas eu estou aqui, um avatar. Não, parece mesmo. Tá roxa, com o lábio verde ainda, tá bem bacana. Mas estou Então, aqui. hoje nós estamos aqui de volta com o nosso curso de dúvidas do dia a dia do ginecologista, do colposcopista, e nós trouxemos duas meninas que ainda nunca tiveram aqui com a gente, que a gente tem o prazer de recebê-las. Obrigada, meninas, por estarem aqui falando em público com a gente, né? Por terem aceito o nosso convite. Primeiro é a Vanessa Apfel, é assim, não sei se é assim que fala, Van.
A Vanessa é nossa médica colposcopista do DASA. Ela mora, tá vendo, é do Rio de Janeiro. Vanessa está lá no Rio, ela é responsável pelo DASA lá do Rio de Janeiro. E a Vanessa tem mestrado pela Escola Paulista e tem uma experiência grande nessa área. Também aqui com a gente tem a Cristina Salemi, que também é a primeira vez que está aqui com a gente. A Cristina, ela também é médica colposcopista aqui de São Paulo, do nosso grupo. Ela fez especialização em PTGI e trabalha nessa área, tem um amplo conhecimento. Então, a gente trouxe duas perguntas que quem faz colposcopia sempre tem dúvida, principalmente quem está lá na agenda e também, às vezes, no consultório que a gente faz colposcopia. Então, a Vanessa vai falar para a gente de células endocervicais na citologia. Então, muitos médicos, eles recebem a citologia, aí na citologia vem lá, ausência de células endocervicais. Aí a dúvida é essa, e aí, o que eu faço? Esse Papa Nicolau não serve para nada? Eu posso jogar ele fora? Então, isso que a Vanessa vai responder para a gente. E uma pergunta, que é da Cristina, ela vai falar para a gente de curetagem endocervical, de avaliação do canal endocervical. Então, por exemplo, tem uma célula glandular atípica, uma lesão de alto grau, faço colposcopia, não tem nada. E aí, como faz a curetagem? Quanto que a gente indica? Né? Então, isso que a Cris vai passar para a gente. Então, a gente queria que vocês já colocassem, a partir do momento que aparecessem, as suas dúvidas aqui com a gente no chat, para a gente ir discutindo, tirando as dúvidas dela. Então, a Vanessa vai apresentar primeiro, e aí depois a gente faz um bate-papo, e depois aí a Cristina, né? Então, Van, consegue aí compartilhar com a gente? Pode. Deixa eu abrir aqui a tela. Está todo mundo vendo? Estou sim. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Está vendo a tela cheia? Então, vamos lá. Posso falar? Todo mundo me escuta bem? Sim, está indo super bem, Van. Tá, vamos lá. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, a doutora Adriana, a doutora Maria dos Anjos, é sempre um prazer. E gostei muito do meu tema, na verdade, né? É um tema um pouquinho controverso, então venho aqui, espero conseguir responder para a gente. Então, o tema que me coube, na verdade, foi se a ausência das células de zona de transformação, se haveria necessidade de uma nova coleta. Então, antes da gente começar a falar especificamente dessa pergunta, precisamos, na verdade, saber de dois conceitos, né? Precisamos saber se a amostra que foi coletada na citologia ela é satisfatória ou não, e qual é a importância da zona de transformação. Quando a gente fala de amostra satisfatória e insatisfatória, a gente quer saber se aquele preventivo tem uma quantidade de células que possa ser lida, que tenha um diagnóstico. Então, na verdade, essa conclusão que eu coloquei aqui do que é uma amostra satisfatória é o que tem na nossa diretriz do INCA, né? Que ele fala que é aquela que apresenta as células em quantidade bem representativa, bem distribuídas e fixadas e coradas, de maneira que permita uma conclusão diagnóstica, seja uma conclusão diagnóstica de normalidade ou de anormalidade. Lembrando que no INCA a gente tem as amostras em coleta convencional, por isso que ele fala fixadas e coradas. Quando a gente fala de amostra insatisfatória, a gente pensa em hiposcelularidade ou leitura prejudicada. Como assim? Para que a gente tenha uma amostra, uma leitura boa de uma lâmina, né, uma citologia oncótica, aquela amostra tem que ter mais do que 10%. Então, naquelas de células. Então, na verdade, quando a gente tem uma amostra em que você tenha menos de 10% de células naquela lâmina, ou mesmo no TIMPREP, que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, você tem uma hiposcelularidade e uma dificuldade de leitura. Então, ela é considerada insatisfatória. E uma leitura prejudicada é quando você tem pacientes que têm um sangramento, tenham tido relação sexual, a paciente tem algum processo infeccioso, então tem pus naquela lâmina, ou naquele material, naquela citologia, e se a paciente, na verdade, tem atrofia, né? E quando você coleta numa lâmina, se você tem dessecamento. Lembrar que na lâmina a gente usa o fixador e ele tem que ter uma distância, geralmente acima de 10 centímetros. Se você quiser colocar muito perto, você lava a lâmina. Se você colocar muito longe, você não consegue fixar bem aquele material.
Então, você precisa sempre avaliar dificuldades técnicas, se foi visualizado bem o colo e se foi feito o uso da espátula e da escova. Lembrando que antes, lá no início da década de 80, um pouco antes, a gente às vezes não usava aquela escova endocervical e a coleta ficava pior, vamos dizer assim, né? Então, a gente procura sempre corrigir possíveis interferências, tornando aquela amostra satisfatória. Então, quando a gente pensa em responder essa pergunta, a gente tem que pensar que para que eu possa dizer se serve ou não uma citologia com, sem as células da zona de transformação ou com células da zona de transformação, eu tenho que pensar numa amostra satisfatória. Em segundo lugar, o segundo conceito é sobre a importância da zona de transformação. Então, a gente sabe que a zona de transformação é a região onde o epitélio colunar ele foi ou está sendo substituído por um epitélio escamoso metaplásico. A gente sabe que ao longo da vida esses epitélios, eles são dinâmicos, eles vão, entre aspas, trocando, e você tem uma formação de um epitélio novo, chamado epitélio escamoso metaplástico, seja maduro ou imaturo, com entremeados de epitélio colunar. E, normalmente, é nessa região que acontece a carcinogênese causada pelo HPV. Então, essa é a importância da zona de transformação. Daí a gente saber se, de fato, precisa células dessa porção do colo ou não. Então, foi pensando, considerando esses dois conceitos, eu fui pesquisar alguns artigos, e aí foram vistos que componentes, até o sistema de Bethesda, que foi modificado durante vários anos, mas a partir da primeira modificação de 2001, antes da modificação de 2001, os componentes da zona de transformação eram considerados como um pré-requisito para que a amostra fosse satisfatória, que foi aquilo que eu falei lá no começo. A partir de 2001, você tem uma amostra satisfatória independente de ter componentes da zona de transformação ou não. Então, os estudos mais antigos, os primeiros estudos da década de 80, da década de 90, até estão ilustrados aqui embaixo, mostravam que a ausência de componentes da zona de transformação estavam associados a uma menor sensibilidade na detecção das lesões. Eram estudos com N muito pequenos, eram estudos transversais, e na maioria das vezes eram estudos retrospectivos, que tinham uma certa limitação. Então, procurando refutar, né, provar essa pergunta que me foi feita, eu achei 3 estudos que eu trouxe para vocês. Então, na verdade, o primeiro estudo é esse de Baer, de 2002, que é um estudo que foi feito com 4.389 mulheres, que foram vistas entre 97 e 2001, então tinham 5 anos de segmento. Elas tinham entre 18 e 50 anos. E elas foram divididas em 2 grandes grupos. Grupos com zona de transformação e sem zona de transformação. As pacientes que não tinham células representativas da zona de transformação eram pacientes com um subgrupo menor, mas todas elas que tinham citologia normal e teste de HPV DNA negativo foram submetidas em 60 dias a uma nova citologia, uma nova colposcopia e até mesmo biópsia. E foi observado que naquelas que tinham um preventivo normal, a detecção de lesões de NIC2+, NIC3, na colposcopia não diferiu se tivesse células da zona de transformação ou não, atentando que a ausência das células de zona de transformação são mais comuns em algumas situações, em mulheres mais velhas, em que a gente sabe que a zona de transformação e o epitélio colunar ele fica mais endocervical, usuárias de contraceptivo hormonal, contraceptivo oral combinado, após o 14º dia do ciclo menstrual e principalmente naquelas com DNA HPV negativo. Então, esse estudo mostrou que a ausência das células da zona de transformação não foi associado a um maior número de lesões de alto grau. O segundo estudo é o estudo de Polanco, em 2018, que procurou saber se a ausência da zona de transformação, células da zona de transformação, deveriam ser uma preocupação. Então, ele pegou um N de 566 TIMPREPs. TIMPREP é um dos nomes, né, das marcas da citologia de base líquida, que foram reportados como negativos para qualquer tipo de lesão, seja para lesão de alto grau ou para câncer, e foram analisados também em 5 anos, desta vez entre 2007 e 2011, divididos em 2 coortes, com zona de transformação e sem zona de transformação. 93% desses TIMPREPs tinham células da zona de transformação, 7% não. Provavelmente essa quantidade se devia ao fato de TIMPREP, que é uma citologia de base líquida, ter uma sensibilidade maior. Comparados também idades das pacientes, status de HPV, também o tempo de coleta, o tempo do ciclo menstrual e o intervalo entre a coleta subsequente e os resultados. E da mesma forma, os resultados foram que as taxas de citologias anormais nessas 2 coortes não diferiram estatisticamente, de forma que você
tivesse que promover uma nova coleta, um re-screening dessas pacientes, ou seja, a preocupação era, se a gente não tem células da zona de transformação, deveria se coletar em menos tempo? E esse estudo mostrou que não. E, por último, o estudo de 2014, que é o Sultana, que é uma grande coorte, na verdade, desses 3 estudos que eu trouxe. É o maior estudo que tem, foi feito em 10 anos, foi feito no maior centro de captação de registros de citologias da Austrália, que é o Centro Victoria, e ele procurou estimar a taxa de lesões de alto grau ou de câncer confirmado histologicamente em mulheres que tivessem preventivo com e sem zona de transformação. O segmento foi feito durante 10 anos, de janeiro de 2001 a dezembro de 2010, considerando uma citologia que eles chamam de citologia índice, que é a primeira citologia negativa. Então, essas mulheres tinham que ter pelo menos 2 citologias durante esses 10 anos, e elas tinham entre 18 e 69 anos. Então, esse follow-up ele foi sendo feito durante esse tempo e ele foi encerrado, como se tinha uma primeira normalidade citológica, na data da alteração histológica, se a paciente tivesse uma histerectomia, data da morte, ou quando acabasse o estudo de fato, que foi em 31 de dezembro de 2010, o que viesse primeiro. Então, esse é um estudo com um N grande, uma amostra importante, um N de 1.688.000 mulheres, e dessas 1.688.000 foram analisadas 5.880.000 citologias. Eles até descrevem no estudo que foi praticamente todos os registros. Ele foi uma corte retrospectiva, então pegou todos os registros dessas pacientes nesse tempo. Lembrando que foram excluídas aquelas que não tinham resultado, então as pacientes tinham que entrar no estudo com um preventivo, uma citologia negativa. Se ela tivesse uma colposcopia, uma histologia alterada, ou paciente pós-histerectomia, todas essas pacientes foram excluídas. E no total, essa exclusão gira em torno de 6, 7% dessas pacientes que eu falei. O segmento médio foi um segmento, no total, 10 anos, mas um médio de 7 anos e meio, e foi visto que a incidência de lesões de alto grau, que foi confirmada histologicamente, foi menor em pacientes com preventivos que não tinham células da zona de transformação, principalmente em idades avançadas. E o taxa de câncer invasor também não diferiu. Na verdade, a taxa de câncer invasor foi em torno de 300 pacientes dessas 1.600.000. Então, concluiu-se que mulheres que tiveram uma baixa taxa de lesões de alto grau e que não houve aumento significativo no segmento dessas pacientes, mesmo sem as células da zona de transformação na citologia. Então, a partir desses estudos, eu fui atrás dos guidelines, porque é a partir deles que a gente vai se basear. Então, eu peguei o guideline da diretriz do INCA, de 2016, e o da SCCP, que eu falarei na sequência. Então, pelo INCA, recomenda-se que pacientes que tenham preventivos negativos, que não tenham apresentação de células tanto da zona de transformação ou endocervicais, ou seja, aquelas pacientes que eu tenho apenas tecido escamoso descrito, na leitura daquela lâmina, eu colho uma nova citologia em 1 ano. Se eu tiver 2 preventivos negativos, ainda que não tenha células da zona de transformação, eu posso rastreamento trienal. Se a paciente tem uma citologia em que ela tem uma positividade para qualquer alteração, segue conforme a alteração, segue conforme o manejo da diretriz do INCA. E a segunda diretriz é a da SCCP, lembrando que a diretriz da SCCP ela é baseada em risco. Ela foi feita em 2012 e revisada em 2019, e ela usou esses estudos que eu mostrei para vocês. Tanto o Sultana de 2014, que é essa grande coorte de 10 anos, quanto o Polanco de 2018. E ela se baseou, vendo que esses estudos mostravam que não havia um maior risco de NIC3 em pacientes cuja citologia não mostrava os componentes da zona de transformação. Baseado nisso, ela fez um guideline, e para pacientes que não têm uma amostra satisfatória, mas ela não tem uma alteração, não tem apresentação de células da zona de transformação, eles dividiram em 2 grandes grupos: pacientes entre 21 e 29 anos e pacientes acima de 30 anos. Pacientes entre 21 e 29 anos que tenham citologia negativa, tendo ou não células da zona de transformação, devem manter um screening de rotina. Inclusive, eles não recomendam teste de HPV para pacientes com menos de 30 anos. Pacientes acima de 30 anos e que eu tenha citologia negativa, mas ou não tenha representação de células da zona de transformação, recomenda-se que faça o teste de HPV.
Se o teste de HPV for negativo, ela volta para o screening de rotina, assim como as pacientes até 29 anos. Se essa paciente ela não tiver HPV, ou eu não tiver como fazer o teste de HPV, ou ele for desconhecido, aquela paciente chega para mim e eu não tenho como fazer um teste de HPV, é aceitável que eu repita essa citologia em 3 anos. Caso eu consiga fazer um teste de HPV nessa paciente e ele for positivo, o ideal é que ele seja genotipado, porque a gente sabe que HPVs 16 e 18, ainda que com preventiva, citologia negativa, essas pacientes devem ser encaminhadas para a colposcopia. Se eu tiver um HPV positivo e eu não tiver como genotipar, eu posso repetir esse teste de HPV em 1 ano. Caso o paciente tenha teste negativo, aí o screening é em 5 anos. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Espero que eu tenha respondido a pergunta e estou aberta para os questionamentos. Olha, você não está mais roxa agora. Eu estou mais roxa. Ah, é? Tá colorida. Parabéns, Vanessa, né, Adriana? Muito bom. Nossa, Van, era bem isso que a gente Eu falo queria um aqui pouquinho rápido, comunicar, né? Mas Mas né? muito bom. Não, mas é isso, não é para a gente ficar se estendendo muito, é um conteúdo mais enxuto mesmo. É para a gente discutir, colocar literatura. Então, eu acho que aquilo que você colocou é importante, né? Gente, primeiro, para a gente, o ideal quando a gente escolhe uma citologia, é até voltar um ponto antes, né? Como que a gente escolhe a citologia, né? A gente sabe que tem que colher a ectocervice primeiro, depois, vamos repetir de sempre, né? Coloca a escovinha no buraquinho do colo, aí faz movimento circular 360, de vai e vem, porque as criptas glandulares estão em diferentes direções, e aí você tenta, quando for fazer o meio líquido, que é melhor, aí a gente tenta esfregar a espátula na escovinha para poder tentar e chacoalhar bastante. Então, a gente mesmo, às vezes, é engraçado. Eu colhi histologia, estou lá no laboratório, aí às vezes eu vou conferir a corpo, né, liberar o laudo, tá lá, células cervicais ausentes. E aí você fala, meu Deus, gente, mas olha, eu quase cutuquei a garganta da paciente, né? E aí veio negativo, não é possível. Mas a gente sabe que isso acontece, né? As células endocervicais, elas são muito pequenas, elas podem passar no filtro, e as células grandes, que são as células anormais, elas não passam no filtro. Então, muitas vezes, pode dar negativo mesmo. E a nossa dúvida foi isso, porque muito médico dá... que faz agenda ou médicos que têm consultório ficam perguntando para os nossos representantes. Então, aí a gente, opa, e aí? E aí? Então, a Van mostrou que, mesmo que a célula endocervical não esteja lá, a gente tem uma confiabilidade na citologia. Então, eu acho que a gente pode ficar tranquilo, não precisa, que nem a Vanessa colocou, repetir antes, e não precisa encaminhar para colposcopia nem nada. Agora, se a gente tiver o teste de HPV, a gente fica muito mais tranquilo, porque quem dá o câncer de colo é o HPV. Se eu tenho o teste, a gente já discutiu aqui nas nossas aulas anteriores, né, dos anjos. Com certeza, é muito importante o que você transcreveu, Vanessa, foi muito objetivo, muito focado, excelente. Porque o que acontece? Quando a gente não tinha DASA, hoje os patologistas, se vocês têm os nossos laudos, os médicos prescritores também foram informados, eles colocaram uma nota no laudo da citologia da DASA, para que o médico prescritor entendesse quando não tivesse a célula endocervical. Por quê? Eu respondi inúmeras ocorrências por causa das coletas que não saíam endocervicais, e tanta patologia também. Então, a partir do momento que eles colocaram essa nota, baseado uma parte da evidência científica, trouxe para o médico prescritor um entendimento e para os colegas internos também. Então, assim, parabéns, fantástico. Eu acho que a gente precisa de aulas assim. Pum, pum, né, Vanessa? Obrigado. É. Cris, você quer comentar alguma coisa da sua experiência do dia a dia lá, como que o que você tem visto em relação à aula da Vanessa? Acho que a Vanessa já introduziu bastante a parte da coleta da citologia, o que é o normal, e vou tentar falar da parte anormal, mas o que a doutora dos Anjos colocou é o que eu vou tentar focar.
como orientar o médico prescritor. Porque não adianta a gente, como a aula é a respeito de dia a dia de consultório, o que mais preocupa é que, às vezes, quem pede não examinou ou não viu esse colo, e não viu que esse colo não vai conseguir chegar em células endosservicais, ou, enfim, e acha que a coleta não foi correta, e, na verdade, ele precisa conhecer a sua paciente, né? Então, a gente precisa dividir essa responsabilidade e ele entender aquilo que está sendo feito de maneira correta e nem sempre tem o que ele acha que vai encontrar. É verdade. E falando em ver, que é aquele colo, pessoal, a gente tem que lembrar que o ideal, então, a gente comentou, coletar do ectosepse, depois do canal cervical, tentar esfregar mesmo para sair as células. E uma coisa que é importante, às vezes, né, que nem a Cris colocou, a gente tem paciente na pós-menopausa, a gente tem aquele colo muito atrófico, a gente não consegue, às vezes, colocar o espéculo de tanta atrofia. Então, lembre, se bobear, o ideal até mandar para a gente para fazer a colposcopia e o Papa, é o ideal a gente fazer o quê? Utilizar o estrogênio tópico aí pelo menos uma semana, 10 dias antes da coleta. O ideal é não parar mais do que 2 dias, né, em relação à utilização para a gente fazer a citologia, e mesmo a paciente tendo esse câncer de mama, tem algum risco, não tem problema usar essa uma semana, 10 dias, gente. Então, vejam, isso é importante, primeiro, uma boa coleta, e segundo, eu fiz uma boa coleta, mas veio célula endocervical ausente, não precisamos ficar preocupados, tá? Porque a gente está vendo ali que nos estudos prospectivos esse risco não é maior. Mas se tiver o teste do HPV acima de 30 anos, sempre é muito bom. Porque a citologia, gente, ela não é um teste 100% sensível. Ela pode não pegar lesão. Então, a gente tem que lembrar desse aspecto também, Pode né? não pegar lesão, inclusive, tendo célula da zona de transformação, né? Com certeza. Esse ponto, Ivan, é super importante. Às vezes a gente pega muitas pessoas que têm célula da zona de transformação e de repente você vai ver, fez a colposcopia, tem lesão, né? Então tem que ver. Gente, célula de transformação não garante que aquele papa está bem colhido. Então acho que é importante esses aspectos, né? Acho que um fator de confundimento é que considerava-se que não ter células da zona de transformação era considerado insatisfatório. Na verdade, eu tentei mostrar que são coisas diferentes, né? Satisfatório é uma coisa e se tem células da zona de transformação é outra coisa. Isso aí. Isso mesmo. Ninguém está colocando, todo mundo aqui, Ivan, só está parabenizando, que sua aula está muito enxuta, muito bom, né? Então, agora, vamos partir para a Cris. Cris, vamos colocar a sua apresentação, então vamos lembrar daqui da curetagem cervical, quando que a gente faz nesse aspecto, no nosso dia a dia. Vocês estão vendo, não? Não, ainda não. Aí. Tem aquela barrinha verde, compartilhar. Ah, agora veio. Agora põe no modo de tela cheia. Tá vendo? Isso. Ok. Boa noite a todos. Obrigada, doutora dos Anjos, doutora Adriana, pelo convite. Vou tentar ser o mais sucinta possível. E eu trouxe a parte mais prática de realmente das dúvidas de quando fazer a curetagem, porque acho que para nós que fazemos a colposcopia há muito tempo, todos os dias, é um pouco mais claro do que significa fazer uma curetagem, né? E aí eu já ouvi alguns colegas questionando do papel da curetagem do cervical, se ela é eficaz ou não, e foi isso que eu tentei trazer. Então, a curetagem endoscervical está indicada para complementar a investigação dos casos onde a gente tem uma citologia alterada em se tratando de células glandulares, de significado indeterminado ou não podendo excluir a lesão.
Então, aí já subentende que a gente conseguiu colher lá da endocélice, dentro das criptas, que tem alguma alteração e que, às vezes, a gente não consegue ver na colposcopia. Mas, enfim, tem uma alteração de células glandulares. As diretrizes do INCA, que a Vanessa já trouxe, se baseia que a lesão vai depender da permanência do vírus no epitélio, e aí vai se fazer um controle mais restrito ou não, de acordo com o período e a etapa inicial do desenvolvimento dessas alterações. E aí eles dividem por anos. Até 88, era de 24 a 59 anos que se colhia a papa, e depois de uma revisão em 2011, passou de 25 a 64 anos. A gente sabe que na nossa prática diária não tem essa questão dos anos, mas essa é a orientação do INCA. Então, se tratando das células que a Vanessa já falou, das células normais, das alteradas, dos ácidos, menor de 25 anos, repete em 3 anos. Entre 25 e 29, repete a citologia em 12 meses. E as maiores iguais a 30 anos, a citologia em 6 meses. Quando tem um ACTH, que não se pode afastar a lesão de alto grau, encaminha para a colposcopia. Nas lesões de baixo grau, menor de 25 anos repete em 3 anos, e maior ou igual a 25 anos repete a citologia em 6 meses. Então, até agora, a gente só está falando de colposcopia no ASCH. Aqui. Pela Febrasgo, vai se indicar curetagem se o rastreamento for positivo, e aí não se fala nada a respeito de idade. Se a gente tem um rastreamento positivo, e aí sim já entra uma JEP tipo 3, que é o que a gente está falando na colposcopia, e a gente não tem nenhuma lesão visível, está indicada a curetagem. E se a citologia tem anormalidades glandulares suspeitas. Então, quer dizer, toda a alteração glandular suspeita ou no AJEC tipo 3 está indicada a curetagem. Só que tem algumas observações que até deixa a pessoa ou o médico prescritor meio em dúvida, que a cureta tem que entrar 2 centímetros de canal, não deve se fazer a curetagem com procedimento de rotina, porque além de ser doloroso, o benefício é duvidoso. E deve ser o último procedimento da colposcopia. Então, a gente parece que a gente está fazendo alguma coisa que não é bom para a paciente, no meu ver. E raspar a endocélice de dentro para fora, sempre, nas 4 paredes. E quando tiver um sangramento, que geralmente tem, a gente vai orientar a paciente, e toda a manipulação da endocélice pode causar uma cólica. Um sangramento, a gente tem como cessar isso e avisar a paciente que a gente vai aplicar um hemogênio, vai ficar uma melequinha preta, e que aquilo tá tudo bem, que é para não causar o sangramento. E aí eu fui procurar alguns trabalhos a respeito da curetagem, e achei algumas que diferente de outros trabalhos, parece que a curetagem não é uma coisa que é feita, que é levada muito a sério, não tem muitos estudos, e os estudos têm muitos vieses. Então, a curetagem do cervical apresentou uma sensibilidade de 86,8 e uma especificidade de 97 em relação às lesões precursoras de câncer do canal. E aí, qual a importância disso? A identificação dessas lesões precursoras pode ter, para a paciente, um tratamento menos complexo, de baixa morbidade e de custo acessível, né? Interrompendo a sua evolução do câncer. Eu coloquei isso porque, no dia a dia, a gente acaba vendo algumas pacientes com NIC2 ou com um AGC já indo para um CAF, ou indo para uma esterectomia, porque o médico tem medo que tem alguma coisa e que não vai ser detectado e não repete. Então, acho que é importante saber qual é o papel da curetagem, que ela tem indicação e que ela pode evitar tratamentos um pouco mais intempestivos, né? Na colposcopia, as lesões de ectocervice, elas identificam 82% das lesões de alto grau, diferente das de endocervice.
E aí tem essas controvérsias de que, quando você não consegue ver lá dentro, tem que se fazer uma conização. Isso eu estou trazendo não do nosso dia a dia, mas daquilo que eu ouço no dia a dia de hospital, de cirurgias, por que você está fazendo uma conização, enfim. E aí vem os colos, que a gente estava falando de um colo acessível, de um colo atrófico, que não se consegue ver, não consegue nem passar, às vezes, um citobranche. Então, muitas vezes, quando a gente quer fazer uma curetagem, mas às vezes a cureta não vai entrar, né? Às vezes, se nem a escovinha entra, a cureta muito menos. Eu trouxe aqui o tamanho da cureta, que essa daqui é o que a gente usa, né? Trás e a frente dela, e a cureta de novo, que são um pouquinho diferentes. E é importante a gente olhar, quando faz a curetagem, que material que tem aqui, se tem só muco, se quando a gente vai colocar no frasquinho, se tem alguma coisa de celularidade. Se a gente manda só muco, não adianta nada, né? E esse é um procedimento realmente que causa um pouco de cólica, mostrar para o paciente, mas é importante que a gente olhe o que tem aqui dentro dessa curetinha para ver se curetamos alguma célula. E aí eu trouxe essa angústia aqui de quando a gente tem uma JEC zero, mesmo com um canal pequeno, a gente tem uma praia que a gente está vendo, que praia maravilhosa e que está tudo bem para a gente, né? Mas quando eu fui agora viajar, eu me baseei nisso, é a mesma praia. Essa aqui é uma JEC zero, onde você está vendo tudo, e essa aqui é uma JEC 3, que você não está vendo essas pedras que estão lá dentro. Então, acho que a curetagem de canal é exatamente para você não achar que essa praia está linda e que você não está vendo na ectossepsis, mas tem uma citologia alterada. Então, é ter coragem de ir lá e colocar a cureta e fazer os 4 quadrantes, toda a volta da endossepsis, se achar essas pedrinhas lá dentro, para ter um bom diagnóstico e um bom tratamento adequado da paciente. Era isso, doutoras. Obrigada. Obrigada, Cris. Adorei a analogia com a praia, da gente não estar enxergando, né, Adriana? Porque às vezes você vê um colo tão bonito e vem lá uma citologia alteradíssima, assim, meu Deus, onde é que está essa lesão, né? Que está lá dentro do canal, né? Então, eu acho que fantástico. Deixa a Adriana comentar, que eu também quero fazer umas provocações aqui. Nossa, é mesmo, Cris, adorei essa sua colocação da praia com essas pedras escondidas. Gente, é angustiante, né? A gente ter uma alteração histológica importante, é angustiante você ter um AGC, é você ter uma lesão de alto grau, um ASC-H, e aí você faz a colposcopia, e aí você vê aquele colo por fora, tá lindo, e aí você fala assim, ai meu Deus, essa paciente já vem na nossa cabeça, vai ter câncer, ai meu Deus, o que eu faço? Então a gente tem que pensar um aspecto primeiro. A Cris colocou do canal, mas, gente, vamos olhar primeiro também a vagina, temos que lembrar isso, porque já tive algumas lesões de alto grau, que a lesão era de parede vaginal. Então, tem que ir atrás do colo, tem que ir no fórnice, tem que procurar direitinho também. Então, isso é muito importante. E aí, a gente tem o canal. A gente fica na dúvida, e aí é esse marco, a pedra, que está lá escondido. Então, a gente tem a lesão. Uma coisa, só que curetagem a gente pode fazer. E por que é importante a gente tentar fazer a curetagem? Porque a gente vai tentar descobrir aquela lesão antes. Quanto antes, melhor. Se eu descobrir antes, eu vou fazer o tratamento antes dessa paciente. Só que aquela outra daquela imagem que a Cris colocou, não entra nem a escovinha, não entra nem o citobranche. Então, como que a cureta vai fazer? Então, também a gente também quer colocar que a curetagem é interessante, lesões com JEC que a gente não enxerga, né? Aí a gente vai fazer essa curetagem. Só que também vamos lembrar, olha, não quer dizer que tem aquela lesão que a paciente já está com os dias contados. A gente sabe que a história natural do câncer é longa, né?
ela leva a gente tem, quando você tem a neoplasia intraepitelial para o câncer, leva mais de 5 anos, então dá tempo de você. Tem uma citologia de alto grau, não conseguiu fazer a curetagem, e aí você tem uma colposcopia normal, você pode aguardar 4 meses, gente, não adianta também colher um mês, porque eu tenho médicos que a gente faz o exame da paciente, aí a paciente volta no mês seguinte e fala, mas você estava aqui o mês passado? Gente, tem que lembrar que o epitélio, ele tem um tempo para ele evoluir, para ele descamar, então a gente tem que dar um tempo para colher essa citologia, no mínimo de 4 meses. Então, isso é muito importante. E outro ponto que a Cris colocou, eu faço a curetagem e aí tem o muco? Não tem. O que eu faço? Geralmente eu pego aquela cureta, eu coloco dentro do frasquinho do formol e eu dou uma chacoalhada lá dentro. E eu também pego aquela secreçãozinha, aquele muco ou aquele sanguinho que sai do canal, eu passo uma gaze e aí eu vou com o foco de luz, eu vou procurar lá com uma pinça, eu vou procurar se tem algum pedacinho, algum fragmentinho, alguma coisa lá dentro. Então a gente cureta, chacoalha e vai atrás dos pedacinhos microscópicos, que isso é importante. Mas quer dizer, nem mesmo fazendo cureta, muitas vezes vem material insuficiente, né, dos anjos? Sim, lembrando, gente, que os nossos patologistas, né, gostam da curetagem de canal, têm experiência em curetagem de canal, né, porque tem alguns outros patologistas que gostam do escovado. As duas coisas, na realidade, eu vou dizer para você que pode, não sei se vocês estão me ouvindo, que eu acho que eu congelei aí. Oi? Sim, Tá ouvindo? Tá indo bem, sim. Estou congelada, estou cor-de-rosa, mas dá dando para hoje aqui, ouvir. mas não tem problema. Então, a nossa patologia gosta da curetagem de canal, né? Karine, do Gustavo Foco, o pessoal tem uma experiência grande, por isso que dentro da DASA a gente preconiza também o uso da curetagem de canal. E complementando também aquilo que a Adriana falou do muco, quando eu ensino as meninas dentro de sala, que a gente põe a cureta dentro do formol, eu peço para chacoalhar e eu explico para elas que muco, boia, fragmento fica embaixo, é um pouquinho mais pesado, então a gente levanta o frasquinho para ver se tem fragmento. Então, a gente também vai, cada uma com a sua expertise, trazendo o quê? O diagnóstico correto, né? Então, eu também queria colocar para vocês, para todas aí, né? DIU e curetagem de canal, né? Já fiz curetagem de canal com DIU, vocês têm que enxergar um pouco o DIU. Já vi DIU sair com curetagem de canal. Então, às vezes, a gente tem algumas recomendações dentro da nossa PTGI e queria ver a experiência de vocês, porque às vezes o DIU realmente pode acontecer de sair e como é que a gente vai conduzir. Então, como é que é a vida de vocês com DIU e curetagem de canal? Então, depois eu vou provocar mais um pouquinho. Cris, o que você acha isso da dos anjos colocou, do Dil? Que eu ia falar duas coisas que colocaram aqui no chat em relação à citologia, ao escovado. Num dos trabalhos que eu pesquisei, foi comparado a eficácia da curetagem de canal com o escovado, pensando em ter menos dor, em ter mais celularidade, que essa escova pudesse alcançar as criptas em maior profundidade. Mas não, nos trabalhos não houve diferença significativa do resultado, porque realmente, quando a gente passa o palitinho, chacoalha dentro do frasco e procura ali, põe o colposcópio na gazezinha e procura as células e coloca lá, se a gente tiver esse cuidado, a gente consegue ter uma celularidade boa. E vai causar um pouco de incômodo ao paciente, isso é claro. Quando tem o DIU, o fio do DIU, eu costumo conversar com a paciente, coloco o fio do DIU para o lado, cureta de um lado, coloco o fio do DIU para as 9, coleta às 3, às 6, coleta às 12, às 3 e cureta às 9, vai tentando puxar esse fio do DIU sem tracionar. Pode acontecer, acho que a paciente precisa ser orientada da importância do exame, né? E fazer, não deixar de ter o diagnóstico e com a falência dela. Uma das coisas que eu queria colocar, doutora, que me angustia bastante, é a terceirização do cuidado. Quando a paciente ela não sabe
o médico pede o exame, ele não coloca por quê, aí ela tem um papo alterado, ela não sabe direito, a gente vai ver, é uma célula glandular, que tem uma indicação de curetagem, e muitas vezes, hoje, se a gente não faz, seja na colpa ou seja em qualquer outro exame diagnóstico, é sempre, mas o laboratório ia chamar se tivesse alguma alteração. Acho que a gente também tem que colocar para o médico prescritor que ele tem essa responsabilidade de dizer para a gente, olha, a alteração era de células glandulares, né? Colposcopia negativa. Acho que a gente tem que compartilhar o que a gente tem de dados, que quem acaba se beneficiando é sempre a paciente. É verdade, né, Cris? Van, o que que você acha do que a Cris comentou de curetagem, até no consultório também, né? Graças a Deus, eu não tive muitas pacientes com alterações de células glandulares que estivessem usando o DIU. Mas quando eu tive, acho que da mesma forma que a Cristina falou, é a gente orientar a paciente, né? Que pode acontecer do DIU sair durante a curetagem. Eu tive uma paciente que tinha DIU e, na verdade, tinha um canal bem estreito, eu acabei fazendo citologia mesmo. Isso foi até uma confusão com o médico que pediu o exame, porque a gente também precisa mostrar que não existe essa diferença, né? Tanto da curetagem quanto para a citologia endocervical. Mas deu tudo certo. Graças a Deus o DIU não saiu. Mas é isso, acho que a gente precisa sempre orientar. Se a gente fizer um exame super bem orientado, dizer o que vai fazer, por que que vai fazer aquilo, né, quais são os passos dos exames. Então, uma coisa que eu sempre falo para elas é que eu vou explicando tudo que eu vou fazendo. Então, eu explico desde a inserção do espéculo até vou limpar, vou enxugar, vou colocar, vai arder, eu vou fazer, vai dar cólica, enfim. Acho que quando a gente orienta bem a paciente, a gente consegue ter um entendimento melhor se a gente tiver qualquer intercorrência. Acho que é isso. Parabéns. Vocês estão me escutando, gente? Eu estou muda aqui. Sim, Só não não, vou tá aparecer, não sei o que escutando. aconteceu. Quanto mais a gente realmente acolher o paciente, ser transparente e trazer para ele essa parte do cuidado centrado, mais segurança ele vai ter e a confiabilidade é muito grande. Então, parabéns, meninas. Concordo plenamente. E aí, Adriana, se a gente É, tiver um paciente. uma das coisas até que colocou dos anjos antes, que a gente tem que lembrar, é assim, gente, qual é a vantagem da curetagem que eu acho em relação à citologia, né? A sensibilidade da citologia é boa, só que é o seguinte, quando você cureta, vem lá uma histologia. Aí a histologia, quando ela vem, ela já te permite, por exemplo, na primeira vez que a paciente veio um AGC ou veio uma lesão de alto grau, não tem nada, você curetou. Curetou, na curetagem veio NIC2, veio ao NIC3, veio alguma alteração, você não precisa esperar dar mais uns 4 meses para você fazer outra citologia, outra colposcopia. Então, assim, a curetagem tem, eu acho que nesse aspecto, ela tem essa vantagem de que você tem uma histologia. Se você faz a citologia, você faz o quê? A paciente veio com a AGC, você colhe outra lá no momento? Ah, tá bom, veio outro AGC. E aí você vai ficar, e aí, esse AGC tem lesão mesmo? Eu vou esperar, eu vou esperar ela daqui 4 meses, já indico o CAF. Então, assim, a vantagem da curetagem, eu acho que nesse aspecto é isso, porque você tem a histologia já, você consegue, né? Já tive alguns casos que na curetagem vem, e até eles fazem P16 naqueles pedacinhos, né? Fazem na curetagem e demonstram essas alterações. Então, eu acho que, pensando nesse aspecto, por isso que eu acho que Adriana, quando eu estou lá, eu prefiro fazer a curetagem por causa disso, porque você já resolve. Aí você não, já tem a histologia. O que você acha dos anjos, né? Eu acho que eu concordo plenamente, gente. A individualização do paciente, a gente tem dentro da DASA, vocês fazem parte de todo esse contexto nosso de qualidade, onde a gente tem, às vezes, as nossas inconsistências, que chamamos o nosso paciente, que discutimos com o médico prescritor dessa paciente, se vamos reconvocar ou não, em função das coletagens de canal, aí isso faz isso de uma forma que traz mais qualidade para nós. Uma outra coisinha que eu queria perguntar, eu estava lendo também algumas coisas, teve um estudo na China,
e que eles fizeram um rastreio nas pacientes, mulheres acima de 40 e 50 anos, com orifício circular, com HPV 16 e 18 positivos, eles iam direto para a curetagem de canal. Tudo que lá é um outro mundo diferente do nosso também. O que eles quiseram dizer com isso? Que a curetagem de canal tem uma importância grande, que ela deve ser vista também, né? Eu acho que é por aí. Mas para poder complementar e trazer aí para vocês um pouquinho. Não, é importante, então eu acho que é um outro passo propedêutico, né, que a gente tem, a curetagem cervical. Então, meninas, a gente está vendo aqui, todo mundo elogiando a aula da Cris e da Van, super bem, né, as duas foram bem concisas, né, mas eu acho que a gente aqui já passou a nossa mensagem da noite. Então, citologia que não tem célula endocervical, a gente não precisa ficar preocupado, mas aquela que tem, né, Van, também eu não posso deixar de lembrar que pode ter um falso negativo também. Então, o teste de HPV ainda continua melhor que a citologia. E a curetagem a gente vai fazer quando eu não estou vendo uma lesão, né? E lembrando da vagina também. Então, eu acho que a gente tem que colocar esses pontos relacionados a essa aula de hoje. Você lembra de algum aspecto já dos anjos? Hoje a nossa discussão até foi mais curta, mas é assim, o tema mais não tem tanto debate assim, né? Porque tem coisas que a gente fica, meu Deus, e aí é aquela discussão danada, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Filtrou, foi concisa, focada e direta. É isso que a gente também gosta, né? Porque a gente também tem essas regras de uma forma muito boa. Meninas, parabéns, amei de paixão, tá bom? E desculpe aqui eu estar escurinha, porque deu um problema aqui na minha câmera, aconteceu alguma coisa aqui, mas está tudo bem. Mas teremos mais uma aula, né? Em fevereiro, finaliza esse bloco, né, Adriana? Com chave Isso, de ouro gente, também. lembrar vocês que a gente vai ter a última aula desse bloco. Não vamos esquecer, não quer dizer que a gente acabou, não vai ter mais. Vocês sabem que eu e a dos anjos a gente não para aqui não, né, nos nossos cursos. Mas a última desse módulo, desse curso, vai ser dia 22 de fevereiro, pessoal. Nessa aula, vejam, eu vou dar uma aula e depois a Ira Maia também vai estar com a gente. E aí, olhem só, a gente tem uma discussão da história da latência do HPV, o bicho fica negativo, de repente vem positivo, aí aquela separa, bate, casamento, aquela bagunça toda. Então, a gente vai discutir sobre latência viral e sobre vacina do HPV em pessoas que já tiveram o HPV. Então, são dois pontos também que são bem importantes na prática do consultório. Então, no dia 22, com a gente, eu vou estar aqui, eu dando uma dessas aulas. E eu queria agradecer a Cris, queria agradecer a Vanessa pela disponibilidade, pelas apresentações maravilhosas e todo mundo que esteve aqui assistindo com a gente essa noite, né? E principalmente o nosso João Pedro, está aqui por trás ali do Das Educa, ajudando a gente nessa organização em tudo isso. Obrigada, viu, meninas, por estar aqui conosco. Vanessa, Eu que Cris, agradeço aí mais uma Ana, vez. tá? E João. Obrigada a todos. Gente, bom descanso a todos. A gente se vê de novo dia 22 de fevereiro, tá? Com Um certeza. grande Um beijo, beijo. meninas, e Tchau. bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau.